Segundo Isadora, o desenvolvimento de sua dança foi um fenômeno natural, não uma invenção, mas uma redescoberta dos princípios clássicos de beleza, movimento e forma. Ela estava determinada a dançar uma dança diferente, contando sua própria história de vida por meio de expressões abstratas e universais da condição humana. Quer saber a história completíssima da precursora da dança moderna Isadora Duncan? Então, continue assistindo esse vídeo, mas antes, prazer, meu nome é José, essa é mais uma quarta efêmera aqui no canal. Vou deixar aqui a playlist completa da Quartas Efêmeras para vocês darem uma olhada depois. Antes de mais nada, já deixe seu like nesse vídeo, que me ajuda muito. Comenta aqui embaixo se vocês já conheciam a história dela. Se inscrevam também, que é super importante pro meu trabalho. Acompanhem minhas redes sociais que eu vou deixar aqui. E agora, bora pro vídeo de hoje. A Isadora Duncan, nome artístico de Angela Isadora Duncan, nasceu em São Francisco, nos Estados Unidos, no dia 26 de maio de 1877. Ela era filha do poeta Joseph Charles e da pianista e professora de piano Dora Duncan. Então, a Isadora, desde criança, sempre foi muito envolvida nas artes. A mãe dela sempre ensinou ela sobre diferentes tipos de arte, seja música, seja pintura, seja esculturas. Enfim, todo tipo de arte a Isadora estava inserida e ela aprendia com muita facilidade quando ela era criança. Ela era a mais nova de 4 irmãos e em 1880, quando a Isadora tinha apenas 3 anos de idade, os pais dela se divorciaram. E com isso, a Dora, a mãe da Isadora, levou os filhos para morar em Oakland, que é uma cidade próxima de São Francisco. A Isadora começou no balé clássico aos 4 anos de idade e desde pequena ela sempre questionou muito sobre as regras do balé, sobre o estilo de dança, como era muito rígido, os passos que tinham que ser feitos, as aulas, as professoras eram muito rígidas com a Isadora e ela sempre questionou isso, mesmo sendo criança. Ela não gostava muito dessa rigidez do balé e aos 11 anos de idade ela já lecionava dança para as pessoas próximas da comunidade onde ela estava morando, para as crianças locais. Então aos 11 anos ela já lecionava dança para as crianças que moravam perto dela, vizinhos, amigos. Depois de uma série de aulas de balé aos 9 anos, Isadora proclamou o balé como uma escola de graça afetada e andar com os pés, e desistiu. Mais tarde, em sua autobiografia My Life, Isadora escreveu que, em sua opinião, o treinamento do balé resultava na aparência de uma marionete articulada, produzindo um movimento mecânico, artificial, não digno da alma. A Isadora mudou-se para Chicago e naquela época Chicago era considerada a cidade das peças teatrais, então a cidade reunia um círculo artístico de pessoas do teatro e da música e da dança. E a Isadora foi para lá estudar e ela entrou na companhia do Augustin Daly em 1896 e posteriormente foi para Nova York, onde sua maneira de dançar vestida com uma túnica leve, com os pés descalços e tendo como cenário apenas uma cortina, não despertou o entusiasmo do público. E mesmo antes dela ir para Nova York ou para Chicago, lá em São Francisco, ela já começou a querer buscar a sua forma independente de dança, a sua expressão artística, o seu jeito de dançar que ela se sentia confortável e que ela acreditava como dança. E como eu falei pra vocês, ali em Nova York ela começou a mostrar isso, dançando de pé descalço, com roupas flutuantes, com roupas leves, com os cabelos soltos, e totalmente diferente do que o balé prega e mostra nas suas peças de dança, que as meninas estão com ponteiras, com roupas apertadas, com o cabelo preso, toda maquiadas. E a Isadora nunca se posicionou dessa forma quando ela estava dançando. Só que o público de Nova York acabou não aceitando muito a arte da Isadora e a dança da Isadora. Então no início para ela foi muito difícil conciliar esse meio de ter que dançar para os outros e mostrar a sua arte, mas sempre colocando na cabeça dela que ela tinha que continuar dançando da maneira que ela acreditava. Ela começou a definir suas danças ao som da música italiana antiga, com trajes e motivos de dança inspirados nas pinturas renascentistas e nos mitos gregos antigos. Como uma novidade da Califórnia, Duncan foi convidada a se apresentar em salões e festas no jardim por ricos patrocinadores das artes. E como eu falei pra vocês, ela era sempre vista
como ridículo. As pessoas ridicularizavam dela nas apresentações em que ela fazia para essa sociedade rica de Nova York. E tem até uma mulher da sociedade que até citou em um círculo social e que falam até hoje que essa mulher falou que se a filha dela usasse ou se apresentasse da maneira como a senhora Duncan, que eles chamavam a Isadora de senhora Duncan, ela ia prender a filha no porão da casa dela, porque ela não aceitava aquilo, ela achava ridículo, feio, que não era requintado. Então ela foi para Nova York e mesmo ela começando a mostrar esse lado dela, ela continuou dançando o que era normal naquela época, como o balé clássico, como outros tipos de danças, e não a dança moderna, que ela foi a precursora disso, mas as danças tradicionais da época. Ela começou a dançar com a Marie Bonfant, que ela era uma dançarina de Nova York, mas logo depois disso ela viu que não era para ela, que ela começou a pensar que aquilo estava fazendo mal, então ela acabou desistindo disso, porque ela realmente acreditava na dança como uma forma diferente de expressar os seus sentimentos e a sua liberdade criativa. Defensora da liberdade e dos direitos das mulheres, percebia que seus posicionamentos políticos e estéticos não eram bem-vindos. Então, em 1899, ela decidiu ir com a família para Londres, na Inglaterra. Ela tinha mais ou menos 21 anos na época e foi uma oportunidade que ela teve de ir para mostrar o trabalho dela, a arte dela, a dança dela, já que nos Estados Unidos ela não estava sendo muito bem aceita. E lá em Londres ela conquistou um público cativo com a ajuda do pianista e maestro Charles de Hale na New Gallery. Durante as apresentações, Isadora combinava dança, música e interpretação, desenvolvendo uma arte multidisciplinar. E de Londres, rapidamente, ela foi para Paris, na França, o berço da cidade onde tudo acontecia em termos de arte e movimentações artísticas. Imagina, estamos falando em 1900. E lá ela conhece a Louis Filler durante uma exposição universal em 1900. E a Louis Filler também era uma dançarina. E as duas logo se conectaram, elas tinham o mesmo estilo de dança, as mesmas percepções sobre a forma de dançar e como elas gostariam de liberar essa criatividade para as pessoas que estavam assistindo elas. Então logo ela se juntou com a Louis Fuller na companhia de dança. E nesse momento que ela começa a receber a atenção que ela merecia, a Isadora Duncan foi convidada pela imprensa húngara. A imprensa húngara descobriu a Isadora Duncan em Paris e a Hungria, Budapeste, convidou a Isadora Duncan para fazer uma residência de performances artísticas de dança no teatro de Budapeste. Então a Isadora fica 2 anos em Budapeste fazendo essas apresentações, onde ela tinha a liberdade criativa que ela queria e ela explorava as expressões corporais, o que nós podemos chamar hoje de dança moderna e dança contemporânea. E ela ficou 2 anos em Budapeste fazendo essas apresentações e praticamente todos os dias eram esgotados os ingressos para ver o tamanho da atenção que a Isadora estava recebendo nesse momento. 2 anos depois de realizar sua própria coreografia, Isadora alcançou notoriedade e sucesso. Nesse ponto, ela podia se dar ao luxo de fazer sua peregrinação espiritual à Grécia, realizando o sonho de sua vida de tocar o mármore sagrado da Acrópole e mergulhar nos antigos mistérios da arte e arquitetura grega. Então a técnica da Isadora consistia basicamente em utilizar do corpo e das expressões corporais, do movimento, aquilo que ela considerava como dança. Muito do que a rigidez do balé trazia, ela renegava aquilo, então ela acreditava no movimento, na fluidez do corpo, em como o corpo pode trazer essas expressões artísticas durante as apresentações. Nada era pré-estabelecido como o balé, que tinha uma coreografia super rígida. Para ela acontecia os movimentos durante as apresentações de forma natural, orgânica. E é o que a gente vê muito hoje na dança contemporânea. Claro que as pessoas ensaiam muito, treinam muito, mas ela tinha essa liberdade, essa fluidez nos movimentos durante as apresentações. E com certeza a dança dela era inspirada muito nos ícones da Grécia Antiga e no trabalho escultórico que demandava o constante moldar do corpo. Despida de adornos como os laços, meias, espartilhos e sapatilhas do balé clássico, ela colocava nas suas apresentações uma dança
fluida e livre. Cabelos soltos, pés descalços, corpo coberto somente por uma túnica de gaze. Sem maiores aparatos, seus movimentos atingiam um gestual necessário, cujo corpo sinuoso expressava afetos, sentidos e espaços cada vez mais amplos. Entre 1904 e 1907, a Isadora participou de apresentações, viajou para vários lugares, incluindo a Alemanha, Grécia, Rússia, que depois foi União Soviética no tempo de guerras, e na Escandinava também. Ela colaborou com o cenógrafo Gordon Craig e o diretor de teatro russo Konstantin Stanislavski. E em 1904, durante o período que ela estava na Alemanha, ela abriu a sua primeira escola de dança, onde ela ia ensinar para as alunas o que ela acreditava como dança e expressões corporais, etc. Tudo que ela colocava nas performances, ela queria ensinar para as pessoas, era um grande sonho dela. E essa primeira escola foi aberta em Grunewald, uma cidade da Alemanha. E foi aí que ela conseguiu desenvolver as suas teorias na parte educacional da dança também. Então ela não era apenas uma performer ou uma dançarina, ela era uma professora que gostaria de passar os seus ensinamentos para os outros alunos. Então ela construiu um sistema educacional sobre a dança dela que é viva até hoje. Esse tipo de dança, as pessoas ensinam a dança que ela fazia em 1900 até hoje, justamente porque ela conseguiu abrir essas escolas e conseguiu desenvolver essa tese educacional sobre o que era a dança dela. Inclusive, a imprensa começou a apelidar as alunas dela. Ela tinha algumas seletas alunas que ela via muito potencial e ela formou um grupo de dança. E esse grupo de dança, a imprensa chamou essas meninas de Isadorables, como se elas fossem as sucessoras da Isadora Duncan. Nessa época, Isadora havia começado a alcançar o status de celebridade entre as pessoas artísticas e culturais de sua época. Auguste Rodin, Michael Fokine, Václav Nijinsky e Gertrude Stein prestaram homenagem a ela em escultura, coreografia e poesia. Inclusive, em 1913 foi construído o Teatro Champs-Élysées, na França, e o artista Antoine Bourdain esculpiu a forma da Isadora Duncan numa das partes do auditório desse teatro, para ver como ela estava ganhando notoriedade. Ela pertencia agora a esse círculo social artístico da época. Havia bastante movimentos artísticos que vocês conhecem nessa época, e a Isadora Duncan fazia parte desse ciclo. Inclusive, eu achei algumas curiosidades dela que eu resolvi trazer para vocês. É que ela era autodeclarada ateia, ela era simpatizante do comunismo e ela era também bissexual. E a sua utopia política é muito conhecida, e principalmente porque ela mostrou muito disso na coreografia que ela fez para a apresentação March Slave, do diretor Tchaikovsky. Ela fez uma participação coreográfica, onde ela era um camponês rebelde, e quando a música começa a falar Deus salve o czar, acontece algumas partes coreográficas onde ela demonstra esse sentimentalismo comunista. E pra época aquilo era uma coisa muito rebelde, as pessoas não aceitavam. Era uma transgressão muito grande ela, como americana, fazendo esse tipo de apresentação. Tais temáticas alinhavam-se ao ideal comunista por ela defendido, fato comprovado pelo convite do governo soviético para administrar uma nova escola de dança na Rússia. E a Isadora sempre jurou que ela nunca ia se casar, era uma escolha dela. Ela sempre falava que ela não casaria e que não gostaria de casar, mas ela teve 2 filhos. E o primeiro filho foi uma filha que se chamava Deidre. Ela foi fruta do relacionamento que a Isadora teve com o Gordon Craig, que é o coreógrafo que eu falei pra vocês. E ela também teve um menino chamado Patrick. E ele foi concebido pelo relacionamento que a Isadora teve com o rico herdeiro da fortuna de máquinas de costura chamado Paris Singer. Singer patrocinou a fundação e operação de outra escola, da segunda escola que a Isadora teve antes da Primeira Guerra Mundial, em Belleville, nos arredores de Paris. Em 1913, acontece uma das maiores tragédias na vida da Isadora Duncan. Seus filhos sofrem um acidente, então a Patrick e Deidre, seus 2 filhos, estavam com sua babá dentro de um carro no rio Sena, na França, e eles acabam se acidentando. O carro entra no rio Sena e ele é jogado para dentro do rio, então os seus filhos morrem afogados. E aí foi uma das grandes dores da Isadora. Ela
demorou muito para se recuperar do que houve com a família dela, com os seus filhos eram extremamente importantes para ela. Então ela até depois, em 2 apresentações, faz uma homenagem a eles. Suas danças Mother e March Funebrary, com música de Scriabin e Chopin, respectivamente, foram inspiradas por sua perda e transmitiram sua mágoa em um nível universal. E com tudo que aconteceu na vida dela depois da morte dos filhos, a Isadora resolve ir pra Itália, passar um tempo lá para se recuperar de tudo que havia acontecido. E ela foi morar com a sua amiga Leonora Dussin. Então ela passou um tempo na Itália. Lá ela conseguiu ensaiar mais algumas peças, mais algumas coreografias que ela queria fazer e mostrar para as pessoas. E entre 1916 e 1920 ela continuou fazendo suas apresentações, para vocês verem como a dança para ela fazia com que ela conseguisse expressar os sentimentos dela, mesmo diante da perda dos filhos dela. Ela continuou dançando, porque eu imagino porque aquilo liberava as emoções que ela sentia. Então ela fez durante esses anos apresentações e turnês na Europa, na América do Norte. Inclusive ela fez turnês aqui na América do Sul. Em 1916 ela fez uma apresentação no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então sim, Isadora Duncan já veio para o Brasil em 1916. E ela acreditava muito na sociedade como sendo livre, então tudo aquilo que eu falei sobre a simpatização dela com o comunismo, ela acabou indo para Moscou em 1921, justamente porque ela acreditava um pouco na utopia do comunismo e no que o comunismo falavam para as pessoas e o que significava o comunismo na época. Então a Isadora se muda para Moscou e lá ela faz um acordo com o governo e abre uma escola na Rússia para ela ensinar a dança dela, as expressões artísticas dela. E vocês sabem que na Rússia é um dos principais países em relação ao balé clássico, né? E ela levou as danças, o estilo de música e o estilo de dança que ela fazia para a Rússia. Nessa época, Isadora conheceu o jovem poeta Sergei Esenin e quebrou seu voto interior ao se casar com ele para que ele pudesse viajar com ela durante uma viagem pela América. Então a Isadora falou que nunca ia se casar, mas ela acabou se casando com esse poeta russo. Muitos dizem que ela se casou para que ele pudesse acompanhar ela durante as apresentações nos Estados Unidos, visto que naquela época Rússia e Estados Unidos havia um embate muito grande, não tinham uma comunicação muito amigável. Então ela acabou se casando com esse poeta russo e eles conseguiram vir dos Estados Unidos para a Rússia, da Rússia para os Estados Unidos. A América denunciou o amor franco de Isadora pela Rússia, mas Isadora não se arrependeu. Sim, sou uma revolucionária, disse ela à imprensa. Todos os verdadeiros artistas são revolucionários. Então ela tinha certo amor pela Rússia e pelo que eles pregavam. Não sei, isso eu não conseguia encontrar sobre a fascinação dela, a paixão pelo país, mas sim, ela era americana, foi morar um tempo na Rússia, ela era simpatizante do comunismo, se casou com um russo para que eles conseguissem transitar nesses 2 países. E ela sempre disse que para ela ser artista era revolucionário, e ela sim foi uma grande revolucionária, principalmente em mostrar para as pessoas uma nova forma de dançar. Em 1927, a Isadora começa e conclui o seu livro autobiográfico chamado My Life, que eu mencionei para vocês lá no início, e ela termina de editar e entrega para sua secretária para que ela continue fazendo os trâmites para que esse livro saia. Mas no mesmo ano, a Isadora acabou falecendo. Em 14 de setembro de 1927, aos 50 anos, a morte de Isadora Duncan foi tão dramática quanto sua vida. No dia de sua morte, a Isadora estava na França, na Riviera Francesa. Ela pediu para um menino que estava num Bugatti conversível para que ele desse uma volta com ela por Nice, uma cidade praiana da França. E lá eles começam esse trajeto de carro, onde ela estava dando uma volta com ele, e até cita que os amigos dela falam que na época e naquele momento em que ela estava dentro do carro, ela teria gritado para seus amigos: "Adeus, meus amigos, vou para a glória". E momentos depois, o seu chale, o seu echarpe que ela estava usando no pescoço,
acho que era maior e tava ventando, então o E-Sharp tava balançando, era um carro conversível. Esse E-Sharp se enrosca no pneu do carro e, consequentemente, a Isadora fraturou o pescoço e ela morreu logo em seguida. Então, foi uma morte muito trágica, muito incomum também. Sua última apresentação de dança foi dia 8 de julho em Paris. Então foi poucos meses antes desse acontecimento trágico. Isadora Duncan deixa um legado celebrado até os nossos dias. Precursora da dança moderna, transformou o ato de dançar, experimentando a fusão entre o corpo e o espírito. Diziam que Isadora se movimentava como as águas, tamanha delicadeza, porém sempre intensa, com tamanha potência. Isadora Duncan ensina e inspira, despida de preconceitos o sentido mais caro à arte, liberdade. E é assim que eu encerro esse vídeo. Foi um prazer ter conhecido a história da Isadora e contado isso pra vocês. Agradeço vocês por estarem aqui assistindo esse vídeo até o finalzinho. Tem uma playlist completa das quartas efêmeras que eu vou deixar aqui na descrição. Deixa seu like, que é muito importante. Se inscrevam no canal. Se chegarmos a 1000 inscritos, teremos semanas de quartas efêmeras pra vocês. Vou deixar minhas redes sociais aqui pra vocês darem uma olhadinha. E é isso, gente. Uma boa semana e até a próxima quarta efêmera.